Oxigenando Ideias para a Saúde. Você, conectado com os protagonistas responsáveis pela disrupção e transformação do mercado de saúde no Brasil. Olá, eu sou Eduardo Mangione e esse é Oxigenando Ideias para a Saúde. Se você é médico, especialmente em início de carreira, talvez esteja se perguntando qual o melhor caminho a seguir. Focar na assistência? Investir em gestão, inovação, empreendedorismo? Ou combinar tudo isso? E, acima de tudo, como lidar com as inovações que surgem em todo momento? Uma pesquisa recente divulgada pela Sociedade Brasileira de Informática em Saúde mostrou que 17% dos médicos no Brasil já utilizam a inteligência artificial generativa na prática profissional. E nos Estados Unidos, a Associação Médica Americana aponta que 2 em cada 3 médicos já usam a IA na rotina clínica, em documentação, diagnósticos ou até apoio administrativo. Para falar sobre carreira, escolhas e inovação, eu recebo hoje o ilustre Dr. Gustavo Meirelles, que é radiologista, vice-presidente médico da AFIA, fundador da comunidade de inovação em saúde e apresentador do ExpertCast. Dr. Gustavo, seja muito bem-vindo ao Oxigenando Ideias para a Saúde. Olá, e muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês no podcast, Edu. Fico feliz com a oportunidade. O prazer é todo meu. Doutor, queria começar perguntando sobre sua história pessoal. Você saiu de uma posição de destaque no Fleury para seguir caminhos talvez menos óbvios, aí passando por startups, inovação, gestão. Conta pra gente um pouquinho por que você fez essas escolhas, né? A gente, no podcast Oxigenando, tem muito ouvinte que está no início da carreira, está entrando no mercado de saúde, então acho que é bastante valioso a sua história. Legal, bem, eu vou contar um pouco da história aqui, você vai me interrompendo, vai adicionando outras perguntas também, né, à medida que for surgindo algum tema de interesse, né? Como você disse, eu sou médico de formação, fiz radiologia, trilhei primeiramente uma carreira bem acadêmica, então fiz doutorado, fiz especialização em radiologia torácica, fui morar no exterior, fiz pós-doutorado numa nova área naquela época, que era PET-CT, muito utilizado em oncologia, e trabalhei também como médico ali na carreira assistencial durante muitos anos no Grupo Fleury. Progressivamente, eu acabei sendo alçado a outras posições dentro do Grupo Fleury, com foco em gestão. Então, coordenação de alguns grupos, como radiologia torácica, radiologia abdominal, até que, enfim, da radiologia como um todo. E fui também me conectando com estratégia e inovação na área de saúde. Então, foi uma transição gradual, que levou um tempo, difícil para um médico conseguir pensar em sair primeiro da sua zona de conforto, em todos os sentidos, né? Porque já está acostumado ali com aquela posição, com aquela forma de trabalhar. Segundo, de passar para outras áreas completamente diferentes da sua área de formação. É até interessante porque esse tema, né, que são os médicos híbridos, vai ser um tema que eu vou abordar aqui aí no meu podcast, eu conto um pouco mais depois, mas eu tenho o ExpertCast que é focado em inovação em saúde, e na semana que vem eu vou entrevistar 2 pessoas que também trilharam um caminho parecido, né? A gente chama de médicos híbridos, esses que saem da carreira assistencial e vão indo para outras atividades. Então, foi um processo que levou muitos anos, até que eu recebi um convite para sair do Fleury, fiquei lá 18 anos, a instituição que eu adoro, tem uma relação muito próxima e é um exemplo para mim até hoje, aqui em saúde, em gestão, inovação. Acabei indo para outra empresa, no setor de medicina diagnóstica, que se chamava na época Aliar, hoje se chama Aliança Saúde, e ali eu fui 100% do tempo como executivo, diretor médico, depois vice-presidente médico da Aliança Saúde. Em paralelo, eu tinha aberto uma startup aqui no Brasil, foi em 2013, então a gente está indo completar 13 anos de existência, e fui me envolvendo cada vez mais com inovação na saúde. Eu sou consultor de algumas startups, fundei uma comunidade focada em inovação na saúde há 2 anos, que já tem hoje mais de 12 mil integrantes entre grupos de WhatsApp, uma página no LinkedIn. Como que chama? Se chama Comunidade Inovação em Saúde, CIS, né? CIS. Para quem tiver interesse, nossos grupos são abertos, são gratuitos. Vocês podem entrar em inovaçãosaude.com,
tá? Tudo junto, Inovação Saúde, sem acento, sem o cedilha. E ali no inovaçãosaude.com vocês vão encontrar links para os grupos de WhatsApp, página do LinkedIn, página do Instagram. A gente publica semanalmente algumas matérias sobre inovação na saúde, mas o mais interessante é a troca que existe entre os diversos usuários, tanto no LinkedIn quanto no WhatsApp. E o podcast é o ExpertCast, que está em todas as plataformas de vídeo e de áudio. Já foram mais de 100 episódios focados em inovação na saúde. Então, minha carreira acabou ficando aí completamente aberta, né? Por fim, depois aí disso tudo, eu recebi um convite para assumir uma posição de vice-presidente médico na AFIA. A AFIA é hoje o maior ecossistema de formação, capacitação e inovação na saúde do Brasil. Eu sou VP médico na AFIA há cerca de 8 meses. Nós temos 3 grandes áreas de atuação. Tem a área de graduação com 33 faculdades de medicina, 26 mil alunos. Educação continuada, também com mais de 50 mil alunos já formados, 25 unidades no Brasil inteiro. Nossa, E, por fim, a SPM. É enorme. A SPM, que é a última, lida aí muito com inovação, tecnologia em saúde. Aí, lá na SPM tem mais de 200 mil médicos ou estudantes de medicina conectados a alguma solução nossa. Em resumo, 1 a cada 3 médicos ou estudantes de medicina no Brasil transitam por alguma solução da área. Muito bacana. Deixa eu te perguntar 2 coisinhas. Primeiro, qual que foi o trigger, né? Assim, o gatilho que te fez tomar a decisão? Porque não é fácil, né? Você está numa posição super bacana, extremamente experiente, uma pessoa de alta confiança, sem dúvida, num grupo que é o Grupo Fleury, que é enorme, né? Para dar o salto que você deu, né? Que é um salto de risco, claro que carrega um risco, né? Embutido aí nessa sua escolha. E a outra coisa que eu ia te perguntar, nesse seu cargo de vice-presidente médico da AFIA, que você é responsável pela educação, né? E a gente, obviamente, tem aqui bastante ouvinte nosso que são pessoas em formação, são médicos em formação, né? Queria te perguntar um pouquinho, na sua visão, quais são as mudanças aí na educação médica que são essenciais para que a gente introduza mais inovação, tecnologia, porque são matérias que talvez não é do dia a dia do médico, né? Mas que são hoje, talvez, né, futuramente ainda mais, extremamente essenciais, necessários para que qualquer profissional progrida, né? Eu vou primeiro à primeira metade aqui, né, da pergunta, o que me fez mudar, né, de uma atividade assistencial, que ia muito bem, inclusive, assim, eu tinha já alcançado naquele momento uma posição muito boa, tanto dentro do Fleury quanto para fora do Fleury. Era muito reconhecido como médico, radiologista torácico e também na atuação em PET-CT. Eu fui palestrante em diversos eventos, simpósios, encontros, tanto no Brasil como no exterior. Dei aula em muitos países, mas naturalmente acho que tinha uma inquietude aqui de descobrir outras coisas, né? Eu falei assim, puxa, acho que eu gostaria de poder participar um pouco mais em alguns processos de tomada de decisão, e era convidado para isso no Fleury, e fui naturalmente transitando um pouco mais para essa área de gestão, mas foi difícil, assim, eu recebi vários convites, neguei vários, até que um desses convites, depois de um bom tempo, eu aceitei para ser gestor médico no Grupo Fleury. Era uma posição ainda muito mais médica do que executivo, muito boa, foi um aprendizado enorme para mim, até que eu recebi um convite dessa outra instituição, da Aliança Saúde, para assumir uma posição 100% executiva. Ali foi o grande salto. E, de novo, aqui um agradecimento grande ao Fleury, porque me preparou progressivamente para isso, além de um MBA que eu fiz em gestão da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, mas, obviamente, o que mais me preparou foi o dia a dia, depois a experiência prática. Experiência ajuda. E aí vem um grande agradecimento a Aliar, hoje a Aliança Saúde, porque foi uma enorme escola ali em gestão durante o período que fiquei. Então, é uma decisão difícil para muitos médicos. Tem um custo de oportunidade em todos os sentidos, um custo de oportunidade de sair de uma zona de conforto, sair de uma área que você já domina, um custo de oportunidade financeiro, uma insegurança em relação a, puxa, tá bom, e se eu for não gostar, aí eu não consigo voltar depois, minha posição está ocupada. Muito mais difícil. Tudo isso passa pela cabeça, né? Então, acho que é o primeiro ponto. E aí o segundo, né, respondendo também a sua pergunta, não existe formação para isso nas faculdades. Não existia. Aí já digo que nas nossas faculdades aqui na AFIA, mais e mais a gente tem colocado
não só ensino de gestão, mas também ensino financeiro, inovação, empreendedorismo. Eu não tive nada disso durante a minha faculdade. O médico saía muito despreparado para tudo que era fora da medicina, saía muito despreparado, assim como várias outras carreiras, para ter pensamento crítico, que é o que eu acho mais importante, especialmente em dias de inteligência artificial. Hoje é muito fácil você encontrar respostas. Eu posso abrir aqui agora o Perplexity, ChatGPT, Gemini, o que quer que seja, faço uma pergunta. Agora, eu preciso fazer a pergunta certa, e fazer a pergunta certa é o mais difícil atualmente. Falou com bastante sabedoria, tem toda razão. Aliás, hoje uma das profissões nascentes aí é o prompter, né? É o cara que sabe realmente produzir um prompt bem adequado, bem refinado, para, obviamente, ter a resposta mais adequada. E você comentou que você é criador da comunidade de inovação em saúde, que a gente já comentou um pouquinho, né? Que hoje reúne profissionais interessados em gestão, tech, transformação digital, até bastante parecido com o que a gente faz também aqui. Acho que o público é bem parecido. Queria entender dessa experiência coletiva, né, que você tem tido aí, o que tem te mostrado sobre os principais desafios para quem trabalha nesse ecossistema de saúde? Tem muitos desafios aqui hoje na área, né? Assim, a saúde está se reinventando bastante. O modelo de atendimento aqui, Brasil e mundo, tem se mostrado um modelo difícil muitas vezes. E o jovem médico, o jovem profissional de saúde fica se perguntando, puxa, será que eu vou conseguir encontrar? A questão não é eu vou conseguir encontrar emprego, mas eu vou encontrar bons empregos, boas áreas de atuação. A gente começa a ver vários jovens formandos ou egressos de faculdade de medicina buscando inovação ou empreendedorismo. Tem uma pesquisa feita USP, aqui em São Paulo, mostrando que cerca de 25% a 30% dos jovens egressos não pretendiam praticar medicina assistencialmente. Eles estavam muito mais focados em carreiras como inovação e empreendedorismo, que não é fácil também, né? Existe uma visão de fora de que eu vou empreender. Fiz muito isso como vida paralela, desde a startup que a gente fundou em 2013, até o período entre Aliança Saúde e África, que eu fiquei 100% dedicado a empreendedorismo, a comunidade de inovação em saúde, que, digo assim, tem várias dificuldades também na vida de empreendedor. Você citou a comunidade aqui, tem sido, não só para mim, mas acho que para os 12 mil que estão ali nos grupos, uma excelente plataforma para as pessoas se conectarem, tirarem dúvidas, mandarem sugestões, trocarem ideias com outros profissionais que têm os mesmos interesses. E ali não são só profissionais da saúde. Então, na comunidade de inovação em saúde, existem médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, mas também temos advogados, profissionais de tecnologia, jornalistas, curiosos, pacientes, tem um pouquinho de tudo. Espaço aberto para a gente conseguir falar de inovação. Muito bacana. E não dá para a gente não comentar dentro desse ramo sobre AI, né? AI é o que se mais fala hoje, está em todos os congressos, eventos, está na boca de todo mundo. Muito se fala, pouco se sabe, pouco se faz, né? Mas eu queria entender um pouquinho, na prática, na sua visão, no seu conhecimento, que estágio que a gente realmente está, o que tem sido usado de fato. A gente escuta muito... diagnósticos já são assistidos por AI, muitos já são assistidos por AI, tem muito médico que usa já na prescrição ou na própria condução de alguma patologia. O que é a realidade aqui? Onde a gente realmente já está com a AI na medicina e na saúde como um todo? Já tem muitas coisas acontecendo. Eu posso falar desde a formação em saúde, né, que é a minha experiência na AF agora. A gente já utiliza bastante inteligência artificial na graduação. Os alunos já têm o auxílio de inteligência artificial para conseguir, por exemplo, uma ajuda nos estudos ou discussão de casos clínicos, ou ferramentas de inteligência artificial simulando um ambiente hospitalar ou diagnóstico ali para os alunos terem o ensino assistido. Já temos também várias ferramentas de inteligência artificial sendo utilizadas na medicina diagnóstica, como, por exemplo, soluções que permitem diagnósticos mais rápidos de condições urgentes, como sangramentos cranianos, tromboses nas artérias pulmonares. Já temos soluções de inteligência artificial sendo utilizadas como copiloto dos médicos. Então, numa consulta, em vez do médico ficar dedicado ao computador, ele fala, a ferramenta capta a voz, transcreve para o texto, estrutura o texto, e aí vem uma solução de inteligência artificial, analisa aquilo, dá hipóteses diagnósticas e hipóteses de tratamento para o médico. Um outro ponto que a gente esquece muitas vezes, e talvez seja um dos que esteja mais maduro na saúde,
é inteligência artificial em processos administrativos, financeiros e de gestão. Então, existem algumas startups aqui no Brasil trabalhando nesse setor. Eu vou citar algumas aqui com quem eu estou bem conectado, né? E aqui eu já deixo um conflito de interesse, tá? Eu vou citar startups das quais eu sou consultor, né? Então, eu estou falando de startups que eu conheço bem, mas, ao mesmo tempo, eu sou consultor delas, então que fique aqui também claro, né, na nossa conversa. A primeira é a NeuralMed, é uma startup brasileira que trabalha muito bem com inteligência artificial na gestão de dados em saúde. Então, a NeuralMed consegue, por exemplo, em grandes bases de dados, avaliar pacientes que precisam fazer um determinado exame ou receber um determinado tratamento e não estão tendo. Então, isso ajuda muito operadoras a conseguirem selecionar os pacientes que deveriam ter atendimento médico naquele momento e, obviamente, beneficiam muito os pacientes. Uma outra startup que tem lidado bastante com a gestão do ciclo da receita é a Rivio. Então, o que a Rivio faz? Todo aquele processo burocrático, manual e ainda muito complexo de cobrança hospitalar e medicina diagnóstica é auxiliado pelas ferramentas como ferramentas da Rivio. Então, eles conseguem reduzir, por exemplo, o número de glosas de um hospital, conseguem melhorar muito a eficiência para a gestão desses casos, né? Então, em resumo, tem muitas ferramentas já bem maduras de inteligência artificial sendo utilizadas na saúde aqui no Brasil. Que bacana, bem legal sua resposta, bem na prática, com alguns exemplos práticos mesmo. Sem dúvida, esse tema vai continuar permeando nossas manchetes e eventos aí durante os próximos anos. Dentro ainda desse tema, tem muita gente profissional, e nesse caso eu vou usar o caso do médico, né? Até médicos temendo serem substituídos pela tecnologia, pelo AI. Tem muita ficção científica, é claro, né? Mas eu não sei o quanto a gente consegue brincar de futurologia aqui. Mas na sua visão, né? O que a IA pode, de fato, nesse momento, trazer de melhor para potencializar o trabalho do médico? E será que em algum momento ele vai ser substituído, na sua visão? Tem uma frase que eu nem gosto de falar, porque virou muito chavão. Eu vou falar aqui só para me contradizer, que é aquele médico que não utiliza inteligência artificial vai ser substituído pelo médico que utiliza inteligência artificial. Eu já me cansei de falar essa frase, nem aguento mais, mas ela é uma grande verdade, né? No final das contas, inteligência artificial vai fazer parte do nosso dia de uma forma que vai ser tão natural que a gente vai esquecer, mais ou menos como a gente já usa vários pontos da tecnologia. Para pegar aqui um outro exemplo também que é muito citado, é a nova luz elétrica. Não é ainda. Nem sei se vai ser, mas a gente já tem uma naturalidade enorme hoje em acender uma luz ou em ligar um aparelho da tomada. Acho que mais e mais a inteligência artificial vai ser assim, né? Então, vamos pegar pequenos exemplos. O Google já está cada vez mais usando o Gemini. A gente já entra no Google hoje, faz uma busca, já vem uma busca com auxílio de inteligência artificial. Muita gente nem usa mais o Google, vai para o Perplexity como buscador, porque já está 100% inteligência artificial e tal. Na saúde, isso não vai ser diferente. E onde que eu vejo os grandes pontos? Eu vejo muito valor da inteligência artificial como copiloto. E aí, copiloto é muito amplo. Eu vou começar pelo médico no consultório, de novo citando algo que eu já tinha falado, que é o auxílio. A primeira parte nem é inteligência artificial, tá? Transcrição de voz para texto, estruturação de texto, é tecnologia, mas não é inteligência artificial. Então, esse é o primeiro ponto. O que vem depois puxa, eu estou conversando aqui com o Edu, estou falando, batendo um papo, enquanto isso está tudo sendo capturado, assim como a gente tem várias ferramentas que capturam reuniões, podcasts, está passando para texto aqui do meu lado, mas o mais importante, a inteligência artificial vem e vai me levantando, não esquece de perguntar isso para ele. Olha, não esquece de checar isso. Legal, as principais hipóteses até o momento são essas daqui. Que tal você pedir um ultrassom de abdômen? E no final, me recomendar alguns tratamentos, mais do que isso, não basta recomendar tratamento, eu vou citar algumas ferramentas da própria AFIA aqui. O primeiro é o iClinic, que é o prontuário eletrônico que já tem tudo isso que eu estou contando aqui, o copiloto. O segundo é o Receita Pro, que é uma ferramenta de prescrição, de pedido de exame, de receituário, com auxílio de inteligência artificial. E o terceiro tem o Click Pharma, que vai estar integrado também. O que é isso, o Click Pharma? Não adianta só eu te fazer uma receita ou um diagnóstico. Eu preciso saber também a eficiência daquilo, a eficácia e quanto custa. Não adianta eu passar um tratamento para um paciente que custa R$20 mil por mês e o paciente fala, poxa, eu nunca vou conseguir pagar isso. Então, mais e mais a inteligência artificial ajudando com eficácia, ajudando com bom senso
ele está aqui, ele é meu melhor amigo ou minha melhor amiga de todos os momentos, seja eu um médico clínico ou, no meu caso, um radiologista, estou aqui dando um laudo, ela está me levantando, olha, tem uma imagem aqui, dá uma checada. Mais e mais, então, a inteligência artificial como ali um copiloto para o profissional de saúde. Agora, você acha que Aí eu vou brincar de futurologia de novo, mas esse momento de copiloto, em algum momento não vira um momento de virar um pouco a mesa? Quer dizer, o médico talvez seja o O copiloto, copiloto vira piloto? não mais o piloto de alguém que tem um amplo conhecimento e uma capacidade neural, né, de tomar decisão, de análise de dados exponencialmente, infinitamente superior a qualquer um de nós. Você acha que isso pode acontecer? Talvez. Né? Não, acho que não é a resposta que muitos colegas gostariam que eu desse. Todo mundo quer que eu fale, não, nunca vai ser substituído, nunca. Já que a gente está falando de futurologia, minha melhor resposta é, talvez, isso pode acontecer. E se isso acontecer, é sinal que bom para nós como pacientes. Bem. A inteligência artificial fez algo melhor do que o médico, mas me preocupa, tá? Me preocupa delegar demais para a inteligência artificial comandos, controles, para os quais depois a gente pode ficar extremamente arrependido, me preocupa. Mas veremos o que vai acontecer. Eu dou um outro exemplo quando sou perguntado em relação a isso, e eu cito os aviões, porque o copiloto já existe há muito tempo, né? O piloto automático no avião. Claro. E a gente sabe que o piloto automático, de forma geral, pilota o avião melhor do que a maioria dos pilotos. Então, quando a gente faz um voo de São Paulo para Paris, na maior porcentagem de tempo daquele voo, o avião foi pilotado pelo piloto automático. Fato. Agora, nós temos ali 2 pilotos, né? Piloto, copiloto, que estão dentro do cockpit. Estão decolando o avião, estão fazendo pouso, estão tomando decisões, interpretando. Eu fiz essa pergunta, fiz uma enquete nos grupos da comunidade de inovação em saúde já tem um tempinho, e foi interessante, porque a minha pergunta era, o avião está pronto para voar sozinho. Quem pegaria hoje um voo às 20 horas de São Paulo para Paris? Excelente. Só com a inteligência artificial no comando. Muita gente topou, mas a imensa maioria não quis. E acho que está mais próximo, talvez, da inteligência artificial pilotar um caminhão, já li sobre isso também, está mais fácil dela, mais próximo dela dirigir um caminhão do que pilotar um avião. E eu acho que está mais próximo de termos carros 100% autônomos, aviões 100% autônomos, do que uma inteligência artificial sendo seu médico em 100% do tempo. Doutor Gustavo, você sempre destaca também a importância da experiência do paciente. Acho que é um tema super relevante da nossa conversa. Como que os médicos podem equilibrar melhor a adoção de novas tecnologias como a inteligência artificial com a humanização do cuidado? Eu acho que isso aqui é talvez uma pergunta que não dependa só do AI, né? Isso aqui é uma coisa que a gente já está falando, acho que há mais de 20 anos, né? Esse equilíbrio não é simples, mas é muito bacana ter a sua perspectiva até como médico. Acho que esse é um ponto bem relevante. Talvez eu volto para a sua pergunta anterior, será que a gente não vai ser 100% substituído? Por isso que eu respondi talvez. Se nós continuarmos na linha de um atendimento muito robotizado e não humanizado, a gente merece ser substituído, porque eu não vou conseguir ser melhor que a máquina. Seria mais ou menos também, usando outra analogia que eu faço, eu vou postar uma corrida contra um carro, eu vou perder. Não adianta, não é para isso que eu estou aqui, né? O carro é mais rápido do que eu. Se eu estiver atendendo uma paciente em 2 minutos, sem tocar na paciente, sem prestar atenção, de uma forma muito pouco humana, puxa, eu acho que é melhor que ela tenha uma consulta com a inteligência artificial, né? O papel dos médicos e dos outros profissionais de saúde, nosso maior papel é exatamente essa porção humana da coisa, de poder falar, puxa, você tem um diagnóstico aqui difícil, uma cirurgia complexa, deixa eu te explicar um pouco melhor como isso funciona, deixa eu te passar uma visão, o que você vai sentir, como vai ser a sua recuperação, seu pós-operatório, etc. Que é uma função de acolhimento, de empatia e de compaixão. Então, para esse ponto, eu acho que muito dificilmente, né, a tecnologia vem avançando tanto que eu tenho evitado falar nunca, sempre, mas muito dificilmente, nós seremos substituídos em atividades que são muito humanas, como criatividade, como acolhimento, compaixão, empatia. Agora, se a gente continuar praticando a medicina, foi quando você me perguntou aqui dos sistemas de saúde, se a gente continuar praticando a medicina, eu tenho um copiloto aqui, legal, eu tenho mais tempo para o paciente, mas em vez de ficar com o paciente, eu vou reduzir minha consulta para 5 minutos e vou atender um monte de gente do jeito que eu atendia antes,
aí não vai funcionar, né? Então eu preciso mesmo liberar tempo para ter contato com os pacientes de forma humanizada. Excelente resposta, muito bom. E se você pudesse projetar, de novo, futurologia, mas não adianta, você trabalha com isso, a intersecção dos nossos mundos aqui cai nisso, né? Se você pudesse projetar a medicina daqui a uma década, daqui a 10 anos, que mudanças tecnológicas e de carreira, principalmente, você acredita que serão mais marcantes para essa geração que está se formando agora? O que essas pessoas precisam olhar? Soft skills, hard skills, quer dizer... Eu acho que tem uma linha muito forte em soft skills, e até um pouco do que eu tinha falado antes, um pouco não, muito, de pensamento crítico, acho que começa muito por ali. Para qualquer carreira, não adianta eu ser o melhor médico, sei tudo da teoria, sei tudo que eu li nos livros, mas eu não consigo, por exemplo, julgar se um tratamento novo contra uma epidemia faz sentido ou não. Sou simplesmente focado aqui numa linha muito fechada de raciocínio. Eu preciso ter uma cabeça aberta para falar assim, peraí, estão dizendo que isso aqui pode funcionar, mas será? Quais são as evidências científicas? Deixa eu analisar isso aqui com senso crítico, com bom senso, e aí verificar, e não simplesmente ir pela carreira estreita, né? Então, acho que o primeiro ponto é fazer as pessoas aprenderem a pensar. Acho que talvez seja a maior das soft skills. Segundo é ter uma outra habilidade de conexão interpessoal. E terceiro ponto, conectar bem esse conhecimento que eu tenho ali das hard skills com soft skills necessárias no mundo em que inteligência artificial vai ser cada vez mais presente. Bacana. Doutor, a gente faz uma pausa aqui e vamos entrar numa segunda rodada de questões. A gente faz essa rodada que a gente chama de bate-papo rápido, jogo rápido, para a gente conhecer você também melhor como pessoa agora, tá bom? Fechado. Vamos lá então. Primeira pergunta, eu queria saber que hábito novo, ou até antigo, né, aqui no caso, que você adquiriu, mas que melhorou sua qualidade de vida. Algo que te chamou a atenção, assim, de melhoria. Uma boa pergunta. Eu vou destacar 2 pontos. O primeiro, atividades esportivas, especialmente corrida de rua, que eu pratico há muitos anos. Nem me lembro quando comecei a correr. Eu sei que eu comecei a correr de forma mais competitiva nos últimos 11 anos. Isso coincide ali com o nascimento do meu filho mais velho. Desde então, participei de várias provas de rua, de diversas quilometragens, incluindo 6 maratonas. Nossa, que beleza! A corrida é uma atividade... Parabéns! Ela é muito boa por um lado, por outro lado, exaustiva, especialmente, não a maratona em si, mas o ciclo de maratona, aqueles 3, 4 meses, acaba sendo bem exaustivo. Agora, a corrida eu acho muito interessante, tanto para a saúde mental quanto para a saúde física, embora leve a várias lesões osteoarticulares, por alguns pontos, né? É um momento que eu tenho para refletir, então, especialmente em corridas mais longas, eu costumava muito correr ouvindo música, correr ouvindo podcast. Hoje eu tenho saído muitas vezes para correr sem fone de ouvido, para ter tempo de pensar, de refletir. É quase uma meditação enquanto eu estou correndo. Segundo ponto, eu já me considerava uma pessoa disciplinada, uma pessoa bem organizada, mas a corrida, especialmente quando você vai fazer uma maratona, te coloca numa trilha muito mais focada em termos de organização, né? Se eu não faço o ciclo da forma correta, daqui a 4, 6 meses eu não consigo correr a maratona, né? Não vai dar certo, eu vou quebrar no meio da prova, então eu preciso me organizar bem. Tem uma disciplina muito grande, que eu já tinha, mas me ajudou a desenvolver isso de uma forma até melhor. E o segundo hábito que eu sempre gostei muito e retomei nos últimos anos e recomendo é o hábito da leitura. E aí leitura é bem aberto. Aqui eu gosto muito de ler jornal, gosto muito de ler artigos, newsletters e gosto muito de literatura, tanto técnica, e aí especialmente inovação na saúde, mas principalmente literatura não técnica. E aí tem inúmeros livros que eu poderia recomendar. Gosto muito dos clássicos, gosto muito dos livros mais modernos. Então, esses 2 hábitos aqui são os que eu destacaria. E vamos pegar o gancho nesse segundo ponto aí, de conteúdo, né? Em termos de conteúdo, pode ser podcast, newsletter, livro. O que você recomendaria para a turma que não precisa ser nada técnico também, né? Pode ser algo pessoal, que você tem paixão e tal.
E aí a segunda pergunta nessa mesmo, aí sim, que conteúdo que você acredita que pode fazer uma diferença nas pessoas que estão começando no mercado de trabalho nesse momento também? Uma pergunta que eu recebo bem frequentemente: onde você aprendeu inovação? Onde que você estuda inteligência artificial? Aí eu vou deixar aqui algumas dicas que eu vou fazer jabá, né, dos meus próprios conteúdos. Então, primeiro eu já citei aqui 2 vezes, Comunidade de Inovação em Saúde, grupos livres, abertos, inovaçãosaude.com. Estão lá todos os links para os grupos e para a página do LinkedIn da CIS, Comunidade de Inovação em Saúde. Segundo, eu tenho uma coluna mensal na MIT Sloan Management Review Brasil, onde escrevo sobre inovação na saúde e recomendo os textos ali, né, porque inclusive não são feitos apenas por mim, eu convido muitas vezes outras pessoas para escrever em colaboração. E terceiro, o ExpertCast, que é o podcast que eu tenho sobre inovação na saúde. Vocês podem encontrar em todas as plataformas de vídeo e áudio. Aí acho que sobre literatura eu tenho diversos livros aqui, eu vou tentar recomendar uns 2 ou 3. Primeiro, um autor que eu gosto muito, japonês, que é o Haruki Murakami, era dono de um clube de jazz em Tóquio e depois foi para a literatura. Acho um cara sensacional, e especialmente a trilogia que ele escreveu, 1Q84, uma ode ao 1984, do George Orwell. São 3 livros espetaculares. Chama 1Q84? 1Q84, tá? Tem toda uma explicação ali também, o Q, o número 9, em japonês, muito bom. Segundo livro que eu acabei de ler agora, esse é um clássico, e mexeu bastante comigo, acho que foi, para terminar aqui, vou deixar o melhor livro de 2025, o ano não acabou, mas acho que ninguém vai superá-lo, e vou deixar o melhor de 2024. Então, o melhor de 2025 foi A Insustentável Leveza do Ser, acabei a leitura agora, livro antigo, um clássico lá do Milan Kundera, e o melhor de 2024 é de um escritor africano, e se chama A Mais Recôndita Memória dos Homens. Esse é um livro também que é aquele que eu li no começo de 2024 e foi janeiro de 24. Falei, nenhum outro vai ganhar dele em 2024. E não ganhou. Então, deixa essas dicas aqui. Bacana, muito bom, excelente. Se você pudesse escolher uma habilidade nova para dominar imediatamente, qual seria? Poxa, uma habilidade nova para dominar imediatamente. É uma pergunta boa, porque tem tanta coisa que eu gostaria. Acho que a principal seria me preocupar menos. Acho que isso ia me fazer um bem enorme. Ser bem easygoing. Eu, externamente, pareço um cara extremamente tranquilo, mas internamente, com essa quantidade de coisas que eu tenho e faço, tem um vulcão aqui por dentro em erupção todos os dias. Então, gostaria muito dessa habilidade, sabe? De conseguir ter muita tranquilidade com as minhas escolhas, com as minhas atividades do dia a dia, com as minhas decisões. Faço bem minha gestão do tempo, mas faço bem fazendo muitas coisas, e isso acaba, obviamente, me gerando inquietações, ansiedades. Então, acho que isso ia me ajudar muito. Se você descobrir, você me conta depois, tá? Tem gente que consegue, tá? Tem gente que consegue. É difícil mesmo, é difícil. Sabe aquele negócio de falar, olha, você tem que se alimentar melhor? Eu falo, você faz. Os exercícios físicos, você faz. Você tem que controlar o estresse. Acho muito difícil. Tem gente que consegue bem. Tem meditação, já fiz, gostei muito. Tem a corrida, com o esporte, gostei muito, etc. Mas essa habilidade aqui de conseguir sublimar mais as dificuldades e falar, pô, isso aqui não é importante. Esse problema aí está nele, não está em mim. Então, isso eu acho difícil ainda. Excelente, excelente. E aí vai uma última pergunta que eu gosto muito. Se você tivesse a capacidade de voltar no tempo e achar você no começo da sua carreira, qual o conselho que você daria para você mesmo no início da carreira? Pergunta difícil também, porque mudei bastante daquela época para hoje. Tem vários traços, obviamente, muito parecidos, né? Porque é a mesma pessoa, mas quando eu me pego, sei lá, fazendo faculdade de medicina ou residência médica, isso aqui já tem bastante tempo, né? Vão aí quase 30 anos. Eu certamente fiquei com a cabeça muito mais aberta do que tinha naquela época, mas aberta para o mundo, para um monte de outras coisas, né? Poxa, tem hoje um podcast, faço comunicação em saúde. Naquela época eu estava lá estudando medicina, muito mais quadradinho. Eu teria me aberto até antes do que eu fiz, a minha abertura. Teria levado menos a sério também muitas coisas e falado assim, poxa, vamos trilhar esse caminho, deixa eu aproveitar o caminho, aproveitar os processos, deixa eu aguçar minha curiosidade. Muito do que eu fiz depois de mais velho aqui,
Então, especialmente depois de casamento, filhos, se eu olhasse para o Gustavo mais jovem, eu falo, segue a trilha desse cara mais velho aqui, porque eu acho que eu me considero uma versão bem melhor hoje, aos quase 50 anos, do que quando eu tinha 23. Conversei com o Dr. Gustavo Meirelles, médico, radiologista, vice-presidente médico da AFIA, fundador da Comunidade de Inovação em Saúde e apresentador do ExpertCast. Gustavo, muito obrigado por compartilhar a sua trajetória, sua visão sobre o futuro da saúde e pela honra de participar desse podcast. Foi excepcional, acho que você tem uma cabeça brilhante, gosto muito do seu perfil e acho que você tem muito a contribuir. Então, obrigado mesmo. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui, agradeço muito o convite, agradeço os elogios também. Cabeça brilhante, ao mesmo tempo cheia de inquietações, tá? Então, se você quiser contribuir, tem um lado bom, um lado ruim. Brilhante, você está dizendo, o lado das inquietações eu posso te dizer. Então, se forem entrar nela aqui, vão encontrar muitas coisas também não tão boas, assim. Mas muito obrigado pelo convite, contem comigo aqui em próximos. E eu agradeço também a você que me acompanha por aqui. Se você gostou, segue a gente para não perder os próximos conteúdos. Obrigado e até o próximo episódio. Oxigenando Ideias para a Saúde. Você, conectado com os protagonistas responsáveis pela disrupção e transformação do mercado de saúde no Brasil.